Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. A maioria das enfermidades que ocorrem na avicultura são controladas pelo uso correto de procedimentos sanitários que incluem inclusive coberturas vacinais elaboradas de acordo com o histórico da região. Esse controle tanto protege o grupo das aves que se pretende trabalhar, como do consumidor dos seus produtos. A higienização das pessoas envolvidas no manejo das aves, limpeza e higienização das instalações e equipamentos, processamento criterioso e controle de qualidade dos ingredientes dietéticos, programas de vacinação, manipulação correta dos produtos, controle ativo de pragas como insetos e roedores, descarte de aves problema e manejo adequado para os resíduos, aves mortas, cama do aviário, restos de ração, são as principais medidas que devem ser mantidas nos núcleos de produção. Por essa importância, nosso amigo engenheiro agrônomo Fabrício Andrade considera a sanidade terceiro pilar para o sucesso na criação de frangos e galinha caipira. Fabrício tem repassado dicas para que você, amigo produtor rural, ganhe dinheiro e tenha sucesso na sua atividade. Estamos de volta com o Paracatu Rural e hoje aqui com o Fabrício Andrade, dando continuidade na série dos 4 pilares para a criação de frango e galinha caipira. E hoje a gente vai continuar este assunto agora no terceiro pilar, não é isso, Fabrício? Bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente não sabe que hora que o internauta está assistindo, né? Terceiro pilar, que é a questão da sanidade. Quando a gente fala de sanidade, logo vem a nossa imaginação, vacinação, doenças e aí por diante. Só que nós, no caso da avicultura, nós temos que trabalhar de maneira preventiva. Nós temos que trabalhar com a profilaxia. A palavra profilaxia significa o conjunto de ações, o conjunto de atitudes que nós temos que tomar dentro da nossa propriedade rural para evitar as doenças. Ou seja, nós vamos criar ambientes desfavoráveis ao desenvolvimento dos patógenos que são os causadores das doenças. E inclusive essas questões são muito perguntadas pra gente, né? Seja no nosso canal do YouTube, pelo WhatsApp. Ah, minha galinha tá com essa doença, minha galinha tá com essa tosse, espirrando, um monte de coisa que justamente, como você falou, é prevenindo para que isso não aconteça, né? Exatamente. Então, quais são os elementos que nós temos que ter em mãos para que a gente possa fazer essa profilaxia? O primeiro, saber que a umidade é sempre o maior inimigo das galinhas. Então, sempre manter a cama do aviário, a cama do galpão, seca. Se o bebedouro se as galinhas derramar a água do bebedouro na cama, tem que ser trocada. Por que nós usamos a maravalha? Porque a maravalha é uma cama absorvente, diferente da palha de arroz. A palha de arroz, quando cai água no chão, a água costuma passear sobre o piso do aviário. E aí vai gerar fungo e um monte de outras coisas também, né? Vai contaminar todo o ambiente, né? Entendi. Agora, no caso da maravalha, o lugar que fica molhado é apenas aos arredores aonde a água caiu. Por isso, Francis, que nós recomendamos sempre o bebedouro nipo, tipo chupetinha, que vai evitar derramamento de água por parte das aves. Às vezes uma galinha assusta, um frango assusta, ele acaba batendo o dorso, as costas, batendo a asa sobre os bebedouros pendulares, derramando água no chão. No caso do nipo, isso não vai acontecer porque o nipo vai, como nós já dissemos nos programas anteriores, vai sair só as gotas de água que a galinha aproveita, o resto fica guardado dentro do cano. Com relação à maravalha também, uma que a gente já falou no episódio anterior, é com relação de usar a maravalha mesmo e não a serragem, porque o pó da serragem também vai interferir na sanidade, né? Exatamente. Aí nós entramos também, aproveitando o gancho que você deu, na questão da umidade relativa do ar. Nós estamos locados numa região, é lógico que nós recebemos mensagens do pessoal do Nordeste, da Bahia, né? Pessoal da região Nordeste do Brasil, que é diferente daqui. Mas talvez tenha algumas peculiaridades iguais às nossas. Mas, por exemplo, a nossa região aqui é uma região que tem
uma umidade relativa do ar muito baixa. Isso propicia um carregamento de partículas com patógenos no ar que a galinha respira. Então, por exemplo, a galinha ela tem uma particularidade de estar em contato o tempo inteiro respirando as partículas das próprias fezes. Sei. Se você compara a galinha com a altura do nariz de uma galinha com o nariz de um bovino, por exemplo, que está a 1,70 m de altura, a galinha está a 20 e poucos centímetros do solo, do chão, da cama que ela está sobreposta, que ela está pisando em cima. Então aquilo ali, quando as galinhas se movimentam dentro do galpão, elas levantam partículas de poeira. Essas partículas de poeira são carregadas de patógenos, de vírus, bactérias, fungos e outros mais, penetrando então nas vias respiratórias da galinha, trazendo os sintomas que nós recebemos aí por mensagem, que é o gorro, a ronqueira, o espirro, a tosse. Então são sintomas de que a parte respiratória da galinha, o sistema respiratório dela, foi contaminado por esses patógenos trazidos pela poeira do ar, que por sua vez é potencializada pela baixa umidade do ar que nós temos aqui em nossa região. Entendi. Então mostrando que a nossa cama tem que ser limpa, ela tem que estar sempre limpa, a cama das galinhas, melhor dizendo, e livre de umidade. Não se deve levar em conta somente a influência das doenças sobre o desempenho zootécnico, peso médio, conversão alimentar, mortalidade, rendimento da carcaça, mas também o efeito negativo sobre a demanda e a imagem do produto no mercado. O sucesso do processo de proteção do plantel e do consumidor vai depender de todos os setores envolvidos na cadeia produtiva, já que a falha em um único segmento poderá trazer transtornos e danos irreparáveis para o desenvolvimento da atividade. A produção de aves e ovos caipiras está muito relacionada com a agricultura familiar. Essa atividade representa muitas vezes a viabilidade econômica da propriedade. Ela caracteriza-se por uma criação tecnificada, onde se busca melhorar o desempenho das aves via melhoria das linhagens ou raças utilizadas, melhoria na alimentação, no manejo e nos cuidados sanitários para se obter uma produção periódica e contínua com a qualidade necessária para o abastecimento, obedecendo toda a legislação sobre comercialização de alimentos de origem animal. A sanidade tem por objetivo manter as condições de higiene no sistema de criação que permitam minimizar a ocorrência de doenças, obter boa performance e bem-estar das aves, além de assegurar ao consumidor um produto de boa qualidade. Uma das formas de controlar as doenças no plantel é por meio da higienização das instalações, controle de vetores de doenças e remoção de carcaças de aves mortas. Essas medidas visam diminuir os riscos de infecções e aumentar o controle sanitário do plantel, resguardando a saúde do consumidor. Nas galinhas caipiras, o programa vacinal deve visar prioritariamente o controle das principais doenças virais: Newcastle, Marek, Gumborro, também bronquite infecciosa e bulba aviária. Outras doenças importantes que provocam efeito negativo sobre a produtividade são a ascite, coccidiose, doenças respiratórias, salmoneloses e mitoxicoses. Você, produtor, deverá combater sempre os principais vetores das doenças e realizar os procedimentos de limpeza e higienização das instalações e controle de qualidade de insumos e de materiais. A produção alternativa de frangos de corte e ovos caipira pode ser uma opção interessante para você, produtor rural. É necessário, entretanto, que as iniciativas empreendedoras nesta área garantam a qualidade do produto para se ter acesso ao mercado e não colocar em risco a avicultura industrial, que atualmente emprega milhões de pessoas nas cidades e gera divisas para o Brasil, preservando o meio ambiente e favorecendo o bem-estar do homem e das aves. A higiene dentro e fora do galpão, independente do tamanho, é muito importante. Evita diversos problemas sanitários na criação. Mantenha os galpões sempre limpos e desinfectados após cada lote. Aplique corretamente as vacinas e medicamentos necessários. Evite o trânsito de pessoas e animais ao redor do galpão. Não guarde restos da cama do lote anterior no galpão onde está alojando o novo lote.
A característica de rusticidade que se preconiza para as linhagens caipiras não as exclui de possibilidade de adoecerem, daí a necessidade de adoção de estratégias para reduzir os riscos de infecções. Como a produção de aves caipiras está inserida na produção avícola nacional, então deve-se seguir normas do Ministério da Agricultura. O criador de galinhas caipira, Fabrício Andrade, afirma que a prevenção já começa com o pintinho. Começa com o pintinho. A primeira prevenção que nós temos que entender é as profilaxias. Nós vamos discorrer mais da frente, mas permita-nos abrir um parêntese com relação à vacinação, por ser uma profilaxia de extrema importância, uma vez que é melhor vacinar do que remediar. Então, nós temos que seguir um calendário zoossanitário para as galinhas ou para os frangos. Sim. Diante desse calendário, o produtor vai acompanhar o lote do dia 1 até o momento em que ele for abater ou que ele for descartar, for bater os frangos ou descartar essas galinhas de postura. Então tem que ser vacinado no dia certo, na hora certa também, porque, França, tem a hora correta de vacinar as galinhas. O produtor, ele costuma pegar lá a vacina para misturar na água e colocar na água lá no curso de qualquer jeito. Não é assim que faz. A maneira mais correta de vacinar as galinhas é com as vacinas que misturam na água, né, que a maioria delas é misturada na água para facilitar o trabalho do produtor. Nós temos que escolher a hora mais quente do dia para que elas possam estar com muita sede e nesse momento elas possam ingerir aquela quantidade de água completa e não deixando sobrar nada no coxo. Qual é o manejo que nós fazemos? Nós cortamos a água de manhã. Quando for meio-dia, que as galinhas estiverem com muita sede, a gente mistura a quantidade de água ingerida por cada galinha, multiplicado pelo número de galinhas, misturado com a vacina. Então ela vai beber aquela água completa e não vai sobrar vacina no coxo. Entendi. Dessa forma é feita a vacinação. O calendário zootécnico, os produtores podem nos procurar, depois pode procurar o programa Paracato Rural, que nós podemos passar um programa de vacinação tanto para pintinho quanto para as galinhas. As medidas de biossegurança garantem a não entrada do agente infeccioso antes da estimulação imunogênica. Essas medidas necessariamente têm que abranger todo o processo produtivo, desde a reprodução, incubação, eclosão, crescimento das aves, abate, fabricação de ração e exposição dos produtos. A vacinação pode ser feita de forma coletiva, por água nos bebedouros ou pulverização, ou individual, injeção ou gota ocular. Apesar do esforço para se vacinar todo o plantel, ocorrem casos de aves mal imunizadas, mesmo que tenham recebido dose eficiente. Os tipos de vacinas mais comuns são a vacina de vírus vivo, vacina atenuada e vacina inativa. A mais indicada é a vacina atenuada, pois tem baixo custo, possibilidade de vacinação coletiva, grande número de doses em pequeno volume, rápido início de imunidade e imunidade local precoce. Nós temos ainda que ter alguns elementos na mão. Por exemplo, o cal e o formol são indispensáveis para a nossa criação de galinha. O cal, porque quando a gente vai tirar o lote de um galpão para colocar o outro lote, nós devemos caiar as paredes, porque o cal, ele é um bactericida natural. E o formol, porque é um dos melhores desinfetantes, no caso de galinhas, né, para desinfetar galpão. Nós misturamos a dose de 20 litros de água numa bomba costal com meio litro de formol, pulverizando todas as instalações, sempre que nós tirarmos um lote para colocar outro lote. Esta recomendação ainda de desinfetante, podemos usar ainda a amônia quaternária, que é um desinfetante ainda mais potente do que o formol. É menos irritante, porém com um preço mais elevado ao produtor. Então o produtor tem duas opções. Ele pode trabalhar com desinfetante mais barato, que é o formol, e pode trabalhar também com desinfetante mais potente, mais caro, mais eficiente, irrita menos os olhos de quem está trabalhando, que é a amônia quaternária. Diante desses dois desinfetantes, da prática de caiar as instalações com cal, ele vai estar fazendo uma profilaxia ideal para o desenvolvimento das aves, e evitando dessa forma a multiplicação de doenças e outros problemas mais. Uma vez a galinha adoeceu, França, ela não come, não bebe e para de
botar. Então, sem falar que ainda acontecer. dependendo da doença ainda pode até morrer, né? E existem aquelas doenças, né, aproveitando o seu gancho aí, aquelas doenças que são doenças fatais, por exemplo, a Newcastle e a famosa peste, quando chega no quintal ela varre mesmo, não tem como segurar, morre em algumas situações 100% do lote. Então nós temos que ter um cuidado muito grande com esses tipos de doença através da vacinação. A profilaxia que nós fazemos através de desinfetante e limpeza do ambiente, e deixar o ambiente sempre seco, doenças oportunistas, bactérias oportunistas que poderiam entrar e podem atrapalhar o desenvolvimento das galinhas. Agora, essas doenças, nós temos que combater essas doenças mais fortes, como as Newcastle, né? Gumboro, e outras mais, a boba aviária, nós temos que ter cuidado com elas e fazer a vacinação para evitá-las. Lembrando também, né, que às vezes a gente está falando o nome de uma determinada doença aqui, de região para região muda um pouquinho. Então, se você aí, internauta, quiser, tiver em dúvida, né, com relação a alguma dessas doenças que a gente está falando, você pode entrar em contato, comentar aí seja no nosso YouTube, no nosso Facebook, fazer um comentário e a gente vai estar, à medida do possível, respondendo para você, não é isso, Fabrício? É isso aí. Alguns criadores utilizam medicamentos alternativos como o fornecimento de caudas com cascas de plantas medicinais como o angico preto, jatobá, pau-ferro, alho, limão para o controle de doenças oportunistas transmitidas por bactérias. Também são utilizados como vermífugos naturais, sementes de melancia, mamão, melão, perfilhos de bananeira. Para o controle de ectoparasitas, banhos com sabão e fumo são medidas tidas como rotineiras. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.